Olá! Uma equipe de mulheres, um trabalho jornalístico profissional, um jornalismo de causa, com atuação feminista e antirracista. Este é o trabalho do portal Catarinas, aqui do estado, o primeiro portal jornalístico de gênero do Brasil. E uma das fundadoras é a Paula Guimarães, que você vai conhecer a partir de agora. A nossa entrevistada é formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, é uma jornalista e pós-graduada em gestão da comunicação pública e empresarial. Paula Guimarães escreve sobre direitos humanos das meninas e mulheres. É referência em coberturas jornalísticas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos. A Paula é uma mulher super potente, né? Que faz um trabalho muito importante e que está com a gente aqui no programa Mulher em Foco. Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. Bom, Paula, a gente quer começar o programa já te conhecendo um pouco da tua história, da tua graduação, da tua busca por fazer jornalismo e posteriormente ou concomitantemente por fazer esse jornalismo focado na questão dos direitos humanos, das mulheres, enfim. Mas como é que começou, né, essa Paula que quis fazer jornalismo e que foi fazer jornalismo? Eu desde muito nova pensei, né, tomei essa decisão de fazer jornalismo porque eu vejo nessa palavra, nessa profissão, uma força muito grande em relação à denúncia, né? A denúncia das desigualdades, das questões de violação dos direitos humanos. Então eu escolhi jornalismo justamente para fazer frente às questões humanitárias, né? As questões que importam tanto para a sociedade. E como é que foi a tua vivência dentro do jornalismo, a tua carreira, até chegar aos projetos que tu realiza hoje? Eu comecei no jornalismo mais tradicional, né? Trabalhei com TV, dentro da TV também tinha rádio, fazia algum trabalho em rádio. Também trabalhei com jornalismo impresso e aí depois trabalhei com uma mídia independente, né? E foi aí que eu comecei a pensar nesse jornalismo que é no campo independente, que a gente chama também de alternativo, né? E aí eu trabalhei com a Rede Feminista de Saúde, que é uma rede que trabalha essas questões dos direitos sexuais e reprodutivos, do direito ao aborto legal também, né? E aí, trabalhando na rede, a gente começou a pensar, eu e outros colegas jornalistas, de trabalhar esses dois aspectos, né? Do jornalismo da mídia independente com o jornalismo feminista. E foi aí, em 2016, que a gente tem a ideia de fundar o Portal Catarinas, também muito num contexto de uma efervescência política dos movimentos feministas no Brasil, mas também não só no Brasil como no mundo, né? A gente tinha muitas mobilizações sociais, União na Menos na Argentina, movimentos na Colômbia, mas movimentos também na Polônia. No Brasil a gente tinha um movimento muito forte quanto o PL, que queria retirar o direito ao aborto legal e o direito à pílula do dia seguinte. Então as mulheres foram para as ruas reivindicar seus direitos e a gente então tem um boom aí do feminismo. Então foi nesse contexto que a gente inicia, que a gente funda o Portal Catarinas. Então, 2016, de alguma forma, com tantas mobilizações e tantos movimentos, acabou deixando vocês, de alguma forma, mais confortáveis também para falar sobre o assunto, né? Mais amparados também, né? Porque havia outros movimentos, outras pessoas falando sobre isso, mais embasados, enfim, trouxe oportunidade também para se falar, para se discutir mais. Sim, 2016, quando a gente olha em retrospectiva, né, já vai fazer quase 10 anos do portal, vai fazer em 2026, a gente olha, realmente houve muita evolução. Hoje as mídias, as redes sociais, mas o jornalismo de forma geral, fala muito sobre os temas, né, relacionados aos feminismos, às discussões de gênero. Lá atrás isso era muito incipiente ainda, mas ao mesmo tempo havia uma vontade muito grande de se falar, né, era uma demanda social se falar sobre esses temas e por isso que a gente teve essa mobilização tão forte nas ruas, mas também nas redes, né? A gente teve aquele movimento Meu Amigo Secreto, que era um movimento de denunciar
o abuso sexual nos espaços, nas famílias, mas também no ambiente de trabalho. A gente tem vários movimentos que vão acontecendo nas redes sociais com as hashtags de denúncia, né? Esse foi um dos primeiros, que era o meu amigo secreto. Você contava uma história, mas você não dizia quem era aquela pessoa que era o violador, né? Então, a partir daí, a gente vai tendo um crescente muito grande, realmente, de movimentos sociais, né, de mobilizações nas ruas, mas também de estudos de gênero, né, de pessoas que começam a se debruçar e a estudar, a produzir conhecimento sobre o tema. E vocês tinham opções, né, do que fazer com isso? Bom, nós queremos falar, ou como vamos falar? Como é que vocês decidiram, vamos fazer um portal? Vai ser específico? Como é que foi tomada essa decisão e criado, então, o Portal Catarinas? Tinha muita mobilização nas ruas, né? E aqui em Florianópolis também, uma mobilização muito forte. E a gente estava saindo para as ruas para fazer cobertura para outras mídias independentes. E aí uma colega, que é a Clarissa Peixoto, que também foi uma das fundadoras, ela fala para mim, eu quero começar a fazer edição de vídeo, né, dessas coberturas e tal. Aí eu falei para ela, por que a gente não faz uma plataforma então, né? Que a gente vai reunir texto, porque era o que eu sabia fazer, vídeo, foto e tudo mais. E aí que começou essa vontade, a gente fez uma campanha de financiamento colaborativo, né? Que também é uma modalidade de se financiar o jornalismo e outros projetos. A gente lançou essa campanha em abril de 2016, e em julho de 2016 a gente estava lançando o portal, a gente lançou na Fundação Cultural Badesc, com um evento cultural, com várias apresentações musicais de artistas locais, e foi um evento muito bonito, assim, e a campanha também, a gente conseguiu atingir um número maior do que a meta que a gente tinha estabelecido, então mostra que havia uma demanda social, uma vontade da sociedade por ter acesso a conteúdos jornalísticos voltados ao feminismo e às discussões de gênero. E vocês sentiam que o mundo, que a população já estava preparada para esse tipo de conteúdo, que estava esperando esse tipo de conteúdo, que sabia o que estava por vir, porque são assuntos que muitas vezes podem ser até delicados, denúncias, enfim. A gente sentiu que realmente havia uma demanda social, assim, muitos artistas na época doaram obras, doaram quadros para a gente fazer leilão virtual, né, para angariar recursos para a campanha de financiamento colaborativo. E como havia uma tendência mundial, muitos países se mobilizando, né, Argentina, Polônia, mas os Estados Unidos, enfim, a Europa, a América Latina, vários países denunciando as questões de gênero, né? Tanto a violência feminicida, quanto as questões, as necessidades de acesso ao aborto legal, que estava sendo restringido no mundo. Então, havia sim uma vontade muito grande de falar desses temas, principalmente porque são temas que passam por muito estigma, né? São temas que são envoltos em muitos tabus. Então, a sociedade queria falar principalmente sobre o assédio, sobre o feminicídio, mas também sobre o direito ao aborto. Bom, e qual é o impacto que vocês percebem de ser esse, como, né, um dos lemas de vocês trata, esse jornalismo que mete a colher, né? Como é que surgiu esse lema, essa frase de querer ser o jornalismo que mete a colher? E como que vocês se sentem? Como que vocês percebem esse impacto, as transformações de fazer efetivamente o tal do jornalismo que vai lá e mete a colher? Essa questão que é muito emblemática, é uma frase muito comum, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então a gente buscou isso como um dos lemas, né, do trabalho que a gente faz. Não, a gente tem que meter a colher, sim, a gente tem que se envolver nas questões domésticas, né? Isso é uma das principais frases lá do início do movimento feminista, algum momento do movimento feminista que se falava, né, que o privado é público, né, que o pessoal é político. Não é porque acontece entre quatro paredes que é uma questão só daquela família. Não, é uma questão pública, é uma questão de debate público e que a sociedade precisa se mobilizar para evitar que isso aconteça. Então, o jornalismo também tem esse papel de meter a colher, né, que é uma metáfora, para dizer que a gente precisa sim se meter nesse debate, que é um debate muito importante para a sociedade, que é o debate da violência doméstica, da violência feminicida e tantas outras violências que sustentam essa violência final que é o feminicídio. Já chegaram para vocês relatos
de pessoas que disseram, eu li, eu me identifiquei, ou conta a minha história também? Vocês já vivenciaram isso? Sim, a gente já recebeu vários relatos assim que se identificam com o trabalho que a gente faz, que é muito importante justamente porque de alguma maneira mobilizou aquela pessoa para tomar uma atitude, para sair de uma relação abusiva. A gente recebe muito feedback nesse sentido, assim, de como é importante o trabalho que a gente faz por realmente trazer para aquelas pessoas questões que elas nunca tinham pensado em relação ao machismo que elas vivem. Para além, né, de pensar no público e no que está sendo trabalhado ali dentro do portal, tem também as pessoas que trabalham, né, no portal. É uma equipe feminina, é um material produzido por mulheres, pensado por mulheres. Conta um pouquinho para a gente de todas as pessoas que fazem o portal Catarinas acontecer. Então, desde o começo a nossa equipe é majoritariamente composta, 100% composta por mulheres, né? Eventualmente a gente pode contratar algum trabalho, um fornecedor homem, mas a gente mantém essa questão como uma questão muito importante desde o início do trabalho que a gente faz, que é o olhar das mulheres, né? E aí mulheres a gente entende as mulheres cis, mas também as mulheres trans, sobre as questões da sociedade, mas principalmente sobre as questões dos movimentos sociais, que a gente trabalha muito com essa pauta dos movimentos sociais, com as demandas sociais das mulheres cis, trans, mas também pessoas não binárias, pessoas que estão fazendo uma resistência em relação ao machismo, à violência masculinista. Bom, e como é que é fazer esse trabalho no dia a dia, né? Ser jornalista mulher, ser na questão de gênero no mercado de trabalho e ainda fazendo esse trabalho que vocês fazem que é tão específico, né? Ou seja, estar nessa luta, trazendo essa pauta de gênero, sendo jornalista mulher. Como é que isso funciona? Como é que é essa dinâmica no dia a dia? Uhum. É muito potente, assim, é muito gratificante para a gente fazer esse trabalho, entender que é um trabalho realmente importante para a sociedade, que responde a uma demanda social, que o jornalismo precisava responder e hoje cada vez tem respondido melhor o jornalismo de forma geral, né? Mas a gente tem feito esse trabalho cada vez mais focado, ao mesmo tempo que é também muito frustrante quando a gente vê que a gente está todo dia falando e não temos avanços de fato quanto a gente deveria ser, né? A gente tem uma sociedade realmente mobilizada em relação à violência doméstica, que fala mais sobre isso, né, sobre a violência feminicida, mas a gente vê as violências outras do dia a dia acontecendo, né? E os projetos também, né, os projetos de lei no parlamento, muitos projetos que violam os direitos das meninas e mulheres, né, esses projetos que querem retirar o direito ao aborto legal, esses projetos que querem impedir que essas mulheres que foram estupradas e crianças que foram estupradas tenham acesso, né, aos direitos sexuais e reprodutivos, tenham acesso a um procedimento garantido na maioria dos países do mundo, né? Então, realmente, isso é muito frustrante quando a gente vê... Eu me considero jornalista, mas eu também me considero uma defensora de direitos humanos, né? Então, quando a gente vê que a gente está sempre sendo atacada e que não há uma resposta da sociedade à altura para isso. Né? A gente recentemente teve uma resposta, uma mobilização social muito grande, que foi contra aquele projeto que queria equiparar o aborto, mesmo nos casos permitidos por lei, ao crime de homicídio. A sociedade se mobilizou de uma maneira que a gente não tinha visto antes, né? Logo que esse projeto foi lá deixado para o segundo plano, veio outro, veio uma PEC agora. Então a gente não tem muita paz, né? Porque estão sempre querendo garantir poder político por meio de violação aos nossos corpos. Então a gente precisa estar sempre vigilante. Eu vou querer saber de ti como que o jornalismo pode auxiliar nesse tipo de pauta e eventualmente também interferir, atrapalhar, enfim. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta rapidinho.
E já estamos de volta com o programa Mulher em Foco. Hoje recebemos a Paula Guimarães, ela que é jornalista e uma das fundadoras do portal Catarinas. E lá no portal, ali no site, você encontra vários materiais falando principalmente da questão feminista, de direitos humanos. São textos incríveis e para além desses textos, desses materiais, o portal Catarinas, a equipe, também produz alguns vídeos como estes materiais que você confere agora. Vamos falar sobre feminismo? Ou melhor, feminismos, no plural. Isso porque o movimento possui várias vertentes: socialista, feminismo negro, interseccional, transfeminismo, enfim, diferentes perspectivas que têm em comum a luta pelo fim das opressões de gênero. Nós não vamos nos aprofundar aqui, mas está aí um tema que daria outro vídeo. De maneira bem resumida, o feminismo é um movimento social e político construído no cotidiano e protagonizado por mulheres que lutam pela equidade de gênero na sociedade. E qualquer pessoa que compartilhe desse ideal pode se considerar feminista. O movimento pode ser dividido em 4 momentos. As ondas. A primeira teve início no século XIX com reivindicações por direitos básicos, como igualdade no mercado de trabalho, direito ao voto e à educação. A segunda começa a partir de 1960, no contexto de Guerra Fria, ditaduras na América Latina e revoluções culturais. A sexualidade, a luta contra as violências e a autonomia sobre o próprio corpo estão entre as pautas. A terceira tem início em 1980 e inclui discussões sobre feminilidade, interseccionalidade e teoria queer. Já a quarta começa a partir de 2010 e segue até hoje, marcada pelo desenvolvimento digital e ativismo nas redes sociais. Vamos fazer um parêntese aqui. Embora esses momentos tenham ficado conhecidos como ondas, isso não quer dizer que as lutas ou as conquistas se deram da mesma forma em todos os lugares do mundo. Aliás, essas reivindicações costumam se acumular. O feminismo nunca deixou de lado a luta por igualdade no mercado de trabalho, por exemplo. E talvez você já tenha se deparado com páginas ou pessoas na internet que se denominam antifeministas, criticam as demandas por equidade de gênero e acusam feministas de serem destruidoras da família. E não é nada disso, né? Sem a luta do movimento feminista, nós não poderíamos votar, estudar, divorciar, trabalhar em profissões valorizadas, ter direito à herança e uma lista enorme de interdições que talvez sua avó tenha vivido. Então a questão aqui é sobre conquista de direitos e ainda temos muito para mudar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aproveite para sugerir o próximo tema nos comentários. Dá para acompanhar esses vídeos e muito mais do material feito pela equipe do Portal Catarinas, uma equipe composta aí por mulheres e que realiza várias parcerias, né? E que precisa também, claro, muito do apoio da sociedade, porque trabalha com pautas extremamente importantes. Eu conversava antes com a Paula aqui a respeito da importância do jornalismo. A Paula já nos falou que foi fazer jornalismo por acreditar no jornalismo, né? Já acreditava nessa questão da causa, do jornalismo por uma causa, né, Paula? Conseguiu realizar aquele sonho de estudante de fazer o jornalismo por uma causa? Jornalismo de causa é também uma definição do jornalismo que a gente faz. Eu tenho, assim, me sinto muito gratificada pelo trabalho que eu faço. Eu acho que a gente tem desenvolvido um jornalismo de causa, um jornalismo que a gente chama também de posicionado, um jornalismo em defesa dos direitos humanos, e penso que não deveria ser um jornalismo de nicho, né? Deveria ser um jornalismo que todos os profissionais fazem, né? Um jornalismo comprometido com os direitos humanos, porque o próprio Código de Ética fala isso, né? A defesa das minorias sociais e políticas, a defesa dos direitos humanos. Então, tá lá no Código de Ética, não é uma coisa a mais, deveria ser o trabalho de todo profissional. E a gente até conversei contigo no encerramento do bloco que eu queria te perguntar sobre isso. Tu acha que o jornalismo ele tem, não sei se o poder ou a missão de interferir nessas pautas ou na forma como a sociedade
percebe, enxerga algumas questões sociais como essas, né, do feminismo, do aborto, da violência contra a mulher? Sim, eu acredito que o jornalismo ele tem um papel educativo, né, pedagógico, de apresentar para a sociedade os temas, mas também mediar esse debate, discutir junto com a sociedade, mostrar para a sociedade que são temas importantes e que a sociedade precisa se mobilizar para mudar essa cultura, que é uma cultura ainda muito machista e que se propaga ao longo dos anos, de gerações em gerações. Então a gente precisa sim fazer esse jornalismo comprometido com a mudança, com a transformação social. Há momentos em que o jornalismo atrapalha esse processo? Sim, há momentos que atrapalha quando reforça estigmas, né? Quando reforça tabus, quando vai falar de determinado tema de maneira a fazer com que esse tema ele continue naquele lugar de estigmatização, né? De falta de informação, quando o jornalismo ele não faz esse papel de casa de realmente mobilizar e de conscientizar a sociedade para as mudanças necessárias que a gente precisa fazer. Você, como referência em coberturas jornalísticas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, que é uma seara, é uma temática que por muitas vezes é envolta em muitos tabus, né? Em temas que a sociedade às vezes não quer interferir ou não quer falar, né? Ou acha que não deve meter a colher, né? Mas que está lá o Estado, né? Designando ou legislando sobre. Como é que é a tua opinião e como é que é o posicionamento até dentro do próprio portal a respeito desse tema? A gente tem um posicionamento muito definido em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, né? Quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente está falando de uma gama de direitos, né? Desde o acesso à higiene, a higiene em relação à menstruação, né? A gente tem falado muito de pobreza menstrual, então isso também é no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. A gente fala também do acesso à informação, que é muito negado o acesso à informação sobre sexualidade, né? Então o acesso à informação às adolescentes, a toda a sociedade sobre o que é o campo da sexualidade, mas o direito também ao exercício da maternidade, o direito também ao aborto legal. Então, é uma gama de direitos que muitas vezes são violados no país, né? Que a gente tem lá atrás já, que é a falta de acesso à informação sobre a sexualidade e que leva muitas crianças a serem abusadas e não sabem que estão passando por uma violência, né? Então, a violência sexual também é uma questão de direitos sexuais e reprodutivos, né? De negação, no caso, de um direito sexual e reprodutivo, que é o direito de não sofrer violência. E vocês têm o primeiro portal de jornalismo de gênero do Brasil, né? Que foi o primeiro movimento a ter essa ideia e a criar um portal de jornalismo de gênero. Mas falando em linha editorial, vocês acabaram ampliando essa linha, ou não sei se a palavra é ampliando necessariamente, porque as coisas se entrepassam, se entrecruzam, e vocês acabam não falando só sobre mulheres, ou especificamente sobre o feminismo, né? Mas também sobre as questões de antirracismo, anticapacitismo, enfim, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a linha editorial, sobre as pautas que vocês trabalham, para além também das questões do feminismo e outras questões aí que atravessam as vivências femininas. A gente tem trabalhado pautas que a gente se coloca como feminista, né? Mas também antirracista, anticapacitista, que é tratar também dos direitos das pessoas com deficiência. E a gente trabalha alguns temas que aparentemente podem não ter ligação, mas tem tudo a ver, né? Que são temas dos direitos humanos de forma geral. Nesse ano fez um especial no Dia das Mães com mães que se mobilizam no Brasil todo, que fazem movimento social para conscientizar a sociedade sobre as violências praticadas pelos policiais, porque essas mães tiveram seus filhos, a vida de seus filhos interrompidas, né, por violência policial. Então a gente acaba
trabalhando vários outros temas que aparentemente não têm relação com o feminismo, mas tem, porque a gente está falando dos direitos de mulheres negras de não sofrerem violência e de terem garantido o exercício da maternidade, que daí tem a ver também com os direitos sexuais e reprodutivos, né? Que a gente não fala só sobre a garantia do direito ao aborto, mas a gente fala também do direito à maternidade, que é um direito que muitas vezes é negado para muitas mulheres no Brasil. De alguma forma está tudo entrelaçado. Entrelaçado, porque não dá para a gente falar de um feminismo que não fala de antirracismo, que não fala das questões das mulheres negras. Né? E as questões das mulheres negras, das mulheres periféricas, são diferentes das mulheres brancas, das mulheres que vivem uma condição social de não empobrecimento, que têm acesso. Né? E quando a gente está falando de uma mulher empobrecida, muitas vezes a gente está falando, sim, de mulheres negras que não tiveram acesso aos seus direitos. Então, o feminismo, para a gente se colocar e se dizer, o exercício do feminismo, ele só se realiza quando a gente também trata de outras dimensões sociais, como é a dimensão do antirracismo, mas também a dimensão de trabalhar as questões da LGBTfobia, né, de inclusão das pessoas trans, de inclusão das pessoas lésbicas e gays. Então a gente tem várias camadas da sociedade que são excluídas e marginalizadas e que o feminismo precisa falar sobre e acolher também. Ou seja, entender que a vivência da mulher, como você falou, negra, da mulher branca, da mulher com deficiência, sem deficiência, né, são diferentes, mas precisam estar acolhidas dentro desse movimento e retratadas dentro desse jornalismo que se propõe a fazer exatamente esse papel. E esse pioneirismo também trouxe essa responsabilidade para vocês, né? Sim, a gente está sempre se reinventando, assim, a gente está sempre também, a gente já teve um momento de mudar a nossa linha editorial para deixar ela mais objetiva em relação às nossas pautas, né? Em relação principalmente à defesa das pessoas trans, porque a gente se coloca no lugar de feminismo, mas é um feminismo para todas as mulheres, não só para as mulheres cis, mas também as mulheres que se colocam como mulheres trans, que se identificam com um gênero diferente daquele que foi designado para elas no nascimento. Então, a gente tenta acolher todas as mulheres em suas variadas dimensões, né, na sua diversidade. E tudo isso que vocês vêm fazendo há quase 10 anos trouxe reconhecimento, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a notoriedade, sobre os prêmios, sobre o reconhecimento, sobre a repercussão que o Catarinas já recebeu e que tu também já recebeu, né? A gente recebeu em 2023, a gente foi finalista, né? Eu fui até a Colômbia como finalista do Prêmio Gabo, que é um dos maiores prêmios, é o maior, né, do jornalismo ibero-americano, que faz referência ao escritor Gabriel Garcia Marques, que também era jornalista, e a gente foi finalista com a história da menina que teve o direito ao aborto legal negado por uma juíza, que foi aqui em Santa Catarina, que teve uma repercussão muito grande. Eu fui até a Colômbia e foi muito bonito, né, esse reconhecimento. Eu também fui indicada como destaque no Troféu Mulher Imprensa por 2 anos consecutivos, em 2022 e 2023. E a gente já ganhou outros prêmios também relacionados a jornalismo de dados, numa parceria que a gente fez com a revista Asmina, num projeto que se chama Monitora, né, que monitora a violência política. Enfim, a gente tem sido reconhecida pelo trabalho que a gente faz, pelo trabalho de impacto. Isso é realmente muito importante para a gente, porque dá muita visibilidade, além da visibilidade nacional, mas uma visibilidade até em termos internacionais, assim. Tem algo que vocês não fizeram e gostariam de fazer? Vocês pensam isso? Nós ainda precisamos caminhar, ainda precisamos chegar lá? A gente ainda continua, não que a gente não faça, a gente faz no nosso dia a dia, mas a gente ainda precisa falar muito mais sobre o direito ao aborto. Não que a gente não fale, a gente fala muito, mas a gente precisa falar muito mais dessa violação como uma violação que está muito conectada a várias outras violências, né? Criminalizar o aborto, negar o direito ao aborto legal é uma violência contra as meninas, é uma violência contra as mulheres. Então a gente precisa falar mais para que a sociedade entenda e consiga modificar o seu pensamento em relação à garantia de um direito tão importante que a maioria dos países garantem no mundo.
Bom, o portal, ele está ali para quem quiser né, acompanhar e conhecer, se destaca, pelo menos na cena nacional. E vocês têm algum desejo para ele, assim, em termos de crescimento, que ele tome uma dimensão diferenciada, enfim, algum sonho para o portal? A gente quer atingir cada vez mais pessoas, né? Falar com mais pessoas, chegar em mais pessoas, ter mais financiamento, né, para ter uma equipe ainda maior. Isso acho que é fundamental, e aí eu convido as pessoas para apoiarem o nosso trabalho. A gente tem uma campanha de financiamento colaborativo permanente, né, que está no www.catarse.me/Portal Catarinas. Então lá as pessoas podem apoiar com 10, com 20, até com R$5. Qualquer valor é importante, porque várias pessoas apoiando, a gente tem um montante que pode ajudar a manter a equipe de uma maneira mais independente, cada vez mais independente. E o que você acha, Paula, para a gente assim encerrar, digamos assim, que falta na nossa sociedade? Vocês, enquanto jornalistas, estão buscando, né, fazer de alguma forma um papel, né, específico na sociedade, de cutucar e de levar informação, porque levar informação é ouro, né? É extremamente importante levar o conhecimento, levar a informação, mas que ainda falta na nossa sociedade nessa caminhada, né? Porque se existe esse trabalho de levar a informação e de estar plantando essa semente e insistindo, porque de alguma forma, né, como você falou, a gente ainda precisa falar mais sobre isso. Então, se a gente ainda precisa falar mais sobre isso, é porque ainda há terreno, né, para que seja plantada essa semente. Então, o que falta ainda na nossa sociedade para que a gente evolua nessa pauta e para que a gente possa, para que as mulheres possam se livrar de algumas questões como a própria violência, né, e para que o universo feminino possa existir em sua plenitude, de uma forma muito mais tranquila, com seus direitos mais garantidos? Falta tanta coisa, né? Mas eu vou dizer que falta o acesso à informação, falta as pessoas saberem, conhecerem o que de fato diz respeito às suas vidas de uma maneira mais elementar, né? Então, falta para a sociedade esse acesso à informação, que ela saiba o que está sendo discutido politicamente, mas falta tantas outras coisas que as pessoas não conseguem chegar nesse lugar de entendimento do que está sendo discutido no momento que elas estão vivendo, porque elas têm tantas outras demandas, a vida é tão corrida, né, para garantir o mínimo, que as pessoas às vezes não conseguem se mobilizar quando um direito está sendo violado. Então, acho que essa falta de consciência, né, e de acesso à informação, acho que o jornalismo tem muito que contribuir para ajudar as pessoas a entender sobre os seus direitos. E tem aí um paradigma, né, um contraponto. A gente vive exatamente numa era de muita informação, de um bombardeio de informações, e é quase inacreditável pensar que falta acesso a algumas informações, né? Que a gente não está tendo acesso a algumas informações e esclarecimento, principalmente. E chega a ser uma estratégia, realmente, ter tanta informação, mas a gente, de fato, não conseguir filtrar o que pode garantir os nossos direitos, o que tem a ver com a garantia de uma vida melhor para toda a sociedade. Então, é realmente um paradoxo, né? Paradoxo que está colocado de tanta informação e as pessoas não conseguem filtrar o que, de fato, é fundamental para as suas vidas. Tem um caminho, uma dica para que a gente consiga, uma estratégia, como você falou, para seguir um caminho e ler bons materiais, como o do Portal Catarinas, que levem a informações comprometidas? Eu acho que é uma estratégia que eu também estou tentando adotar, que é deixar um pouquinho as redes sociais sempre que possível, buscar uma leitura, né? Porque a leitura dos livros ajuda a gente a ter uma concentração maior, se conectar com a gente, respirar melhor, né? Porque a gente não consegue nem respirar nessa correria de ficar passando as coisas nas redes sociais. E, se possível, acessarem também o jornalismo, lerem, né, os materiais jornalísticos, acessarem o Catarinas, seguirem o Catarinas. A gente também está nas redes sociais, né, está no Instagram, está no Facebook, enfim, e está no site que é www.catarinas.info. Muito obrigada, Paula, pela presença aqui no Mulher em Foco. Bom trabalho para vocês, que 2025 seja um ano de muito trabalho e de muitas boas notícias também
né, para as mulheres e para o Portal Catarinas. Obrigada mesmo pela presença. Muito obrigada pelo convite. A gente se vê então, até mais!